Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Que bom ter você aqui. E como é profundamente abençoador começar o dia, começar a semana mergulhando na palavra de Deus. Eu quero ler com você hoje um trecho, que está no Salmo 42. Abre sua Bíblia comigo, Salmo 42. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo, só um versículo hoje, mas é um texto que traz uma pergunta muito profunda para o meu coração e quero compartilhar também com você essa pergunta para nós iniciarmos o devocional. A pergunta é: como está a sua fome por Deus? Como está a sua fome por Deus? Você gosta de anotar o devocional ou até uma dica para a tua disciplina espiritual? Anote essa pergunta no lugar visível, no lugar onde você possa visualizar todos os dias. Se você quiser colocar um post-it no teu espelho, na tela do seu computador, colocar um alarme no seu celular, mas faça alguma coisa, faça dessa pergunta um exercício diário. Como está a minha fome por Deus? Você vai colocar isso num papel ou em algum outro lembrete. Isso vai te ajudar a ter métricas espirituais saudáveis. Coloca no chat aí, Salmo 42, verso 1. E vamos lá, olha o que diz. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Em algumas versões, corça está traduzida como cervo, tá bom? Trata-se de um animal que vive em regiões montanhosas e é um animal que precisa de um deslocamento muito grande para poder ter acesso à água. É claro que hoje a maioria das pessoas, se você tem um sustento mínimo aqui no Brasil, século XXI, certamente você tem na sua casa uma geladeira, uma torneira, algo que dê um acesso rápido à água potável. É claro que eu estou ciente das necessidades do nosso Brasil, tem pessoas que nem a isso têm acesso, infelizmente, mas se você é uma pessoa que consegue se sustentar minimamente, água não vai te faltar. Nessa época aqui, gente, o salmista está usando a figura de linguagem desse animal para relatar algo que era verdade na vida de muitos deles. Israel está posicionado numa região profundamente desértica. Até hoje, a grande maioria do território de Israel é deserto purinho, deserto inabitado. Portanto, era por conta disso que não apenas o povo de Israel, mas também os outros povos que ali viviam, eles eram nômades. Eles montavam acampamento num lugar enquanto tivesse água ali. Quando a água cessasse, eles montavam acampamentos em outros lugares. Os poços naquela época eram inclusive postos militares ou postos comerciais, porque as pessoas se reuniam em volta da água. A água servia não só para que a pessoa saciasse a própria sede, mas também para que os animais, os rebanhos daquela pessoa pudessem ficar saudáveis, pudessem abastecer a sua sede também, claro, para a plantação. Então, se a água hoje, num mundo profundamente desenvolvido, ela é extremamente importante, mas já naquela época, onde a dificuldade de encontrar água era muito maior por conta da região desértica em que o povo de Israel estava. Então, o salmista ele traz essa comparação para uma necessidade interior que ele tem de Deus. Da mesma forma que a corça, um animal, ele precisa muito da água e ele anseia pela água porque ele habita em regiões muito distantes de onde tem água, a minha alma, ela também carece de Deus. E aí nasce a pergunta que eu fiz no início dessa transmissão: como está a tua fome por Deus? Gente, essa não é uma pergunta que eu tenho que fazer para você. Essa é uma pergunta que você mesmo precisa se fazer todos os dias. Você precisa se perguntar: como está a minha fome por Deus? Sabe por quê? Porque fome é sinal de saúde. Essa é a primeira lição de hoje. Anota aí. Fome é sinal de saúde. Eu lembro de diversas ocasiões onde na infância fiquei doente por algum motivo ou outro, né? A criança fica ali com febre. E a febre, quem já teve aqui sabe, a febre te derruba, você não tem força para nada, você não consegue desempenhar as atividades comuns do seu dia a dia e você também perde a fome. E é um negócio, rapaz, estranho, porque ao mesmo tempo que você está ali enfraquecido, precisando se fortalecer, e os alimentos nos fortalecem, você também não sente vontade nenhuma de comer. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe que muitas vezes você tem que empurrar comida para a criança, empurrar entre aspas,
empurrar comida para a criança para que ela se alimente, porque, olha, mesmo que ela não sinta fome, ela precisa, naquele momento, ingerir alguma coisa para fortalecer até o seu próprio sistema imunológico, não é verdade? Então, quando eu ficava febril, e aí precisava faltar 1 ou 2 dias de escola, um dos sinais que eu já percebia que eu estava melhorando era o retorno da fome. Note, não era comer, porque comer muitas vezes era minha mãe que ia lá e, né, olha, você tem que comer de qualquer jeito. Ali eu comia uma colherada ou outra, mesmo sem vontade. Mas o desejo de comer, ou seja, a fome voltando, era um sinal de que a saúde também estava retornando. Gente, dessa mesma forma, a fome por Deus é um dos sinais da nossa saúde espiritual. Você precisa aprender isso, para guardar isso. Sua fome por Deus é um sinal da sua saúde espiritual. Por que você precisa se perguntar todos os dias? Porque muitas vezes nós vamos perdendo a fome sem perceber. A gente perde aquele desejo de estar na presença de Deus, aquele anseio, aquela vontade de que o dia chegue logo, de que a hora chegue logo, de que o momento chegue logo. A gente perde essa ânsia por estar na presença do Senhor aos poucos. E quando nós vamos ver, nem sentindo falta disso nós estamos mais. Isso significa alguém que está enfermo. Então, da mesma forma que a fome física é sinal de saúde, a fome espiritual também vai mostrar como está o teu estado espiritual. Você ainda sente fome de Deus hoje como sentia antes? Você sente fome de Deus hoje como já sentiu um dia? Faça a pergunta e se a resposta for negativa, peça a Deus para restaurar a fome na sua vida. Amém? Segunda coisa que eu quero comentar com vocês é que a fome ela precisa ser saciada do modo correto. Eu lembro que eu gostava muito de assistir o Globo Repórter na minha infância e certo episódio do Globo Repórter eles fizeram uma matéria lá na África e eles vieram trazer a situação social de uma determinada região da África. Eu não me lembro agora o país ou a cidade, enfim, mas era uma região com a necessidade social muito profunda, onde adultos e crianças estavam passando fome, crianças morriam de fome. E aí tem até hoje na internet várias imagens marcantes, né, de crianças subnutridas. Você vê ali até, você consegue ver o esqueleto da criança toda, porque ela não tem mais gordura, não tem músculo mais, porque a fome, a desnutrição vai ali acabando com ela. E me marcou que nessa reportagem foi mostrado até como algumas crianças elas se alimentavam com sopa de pedra. Eles não tinham o que comer. Aí comia sopa de pedra, cozinhava pedra para poder comer. Olha que loucura isso aqui. Né? E assim, estou falando da África porque foi uma reportagem do Globo Repórter que me marcou. Mas aqui no Brasil tem pessoas que ainda lidam com essa realidade. A fome, ela é uma realidade em quase todas as partes do mundo. Em alguns países mais, outros países menos, mas infelizmente ainda é uma realidade mundial. Interessante que quando eu vi aquela cena, eu tive um desejo, que eu lembro até hoje, o pensamento que eu tive. Eu pensei assim, olha, eu tenho uma super ideia. A minha ideia é a seguinte, era pegar uma pizza, sei lá, uma lasanha de 10 quilos e dar aquela lasanha para todas aquelas crianças. Que na minha mente, a criança ia comer 10 quilos de comida, ela ia ganhar 10 quilos de peso corporal e ela ia ficar forte, né? Ia ficar saudável. Mas é óbvio que, por mais que aquelas crianças não tivessem o que comer, provavelmente há muitos dias que elas estivessem desnutridas, nenhuma delas conseguiria comer 10 quilos de vez. Ou ela ia vomitar, ou ela iria ter uma diarreia muito profunda. Porque não é saudável, o corpo humano não aguenta absorver tudo isso de vez. E muitas vezes, pasmem vocês, nós queremos fazer isso com a nossa vida espiritual também. Nós vamos levando uma rotina de desleixo. E aí a gente quer que num culto, num dia, numa transmissão, em um ponto específico, todo aquele desleixo seja compensado. Sabe qual é o nome disso? Preguiça espiritual. E aí você quer ir num culto poderoso, digamos assim, para que aquele culto poderoso possa compensar a sua ausência de busca por Deus diária. Gente, ninguém fica saudável com a dieta de um dia só. Não tem como. Ninguém fica saudável com a dieta de um dia só. Se alguém pudesse ficar saudável com a dieta de um dia só, eu já teria seguido essa pessoa também, né? Tiago, encontrei a fórmula aqui, ó. Você vai na academia um dia e você fica forte para sempre. Já pensou que maravilha, gente, seria? Mas infelizmente não é assim. Na vida espiritual também não pode ser assim. Muitos de nós
temos um desleixo, esqueci a palavra agora, mas desleixo ajuda também. Tem um desleixo com a vida espiritual diária. A gente quer compensar isso muitas vezes num momento só. Você quer ir num culto, você quer receber uma palavra, e aí a palavra muitas vezes, a palavra é uma bênção, mas não sei, não me agradou, o louvor não me agradou, porque você está tentando ali compensar no culto a ausência de uma conexão com Deus que você tem que ter diariamente. Você tem que buscar diariamente, por isso nós estamos aqui diariamente no devocional de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Isso aqui é um instrumento para te ajudar, para que todos os dias você se alimente. Entende? Então imagine se eu, no meu pensamento de criança, pegasse aquelas crianças da reportagem lá que estavam subnutridas e desse uma pizza de 10 quilos. Olha, come aí que você agora não vai sentir mais fome na vida. Não tem como. A fome, ela retorna. E que bom que ela retorna. Porque a fome, ela sinaliza a nossa necessidade diária de nos alimentarmos. Então, da mesma forma que nós nos alimentamos todos os dias, para nos mantermos saudáveis no nosso corpo, nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus para mantermos o nosso ser interior, o nosso corpo espiritual saudável da mesma forma. Tem alguns tipos de alimentos, né? Alguns tipos de almoço, digamos assim, de pratos que são mais pesados. E aí, pelo menos lá no interior onde eu cresci, não sei se na sua terra chamam assim, mas lá no interior onde eu cresci, o pessoal falava assim, isso aqui é prato de peão. E quando falava assim, prato de peão, é tipo de trabalhadores que trabalham com muita exigência de força física, com carga pesada, trabalho em obra, ou coisa assim. E esses pratos pesados eram necessários para dar sustância, né, para dar o sustento necessário para um trabalho que faria muita exigência física daquele determinado trabalhador. Dessa mesma forma, gente, nós temos que ter a compreensão de que a batalha espiritual que nos cerca, que está dentro de nós, ela vai exigir de nós uma boa alimentação, uma excelente alimentação, para que possamos estar fortes para lidar com essa batalha espiritual. E a terceira coisa que nós precisamos aprender para fechar esse devocional de hoje é que nem todo alimento nutre. Todo alimento enche barriga, mas nem todo alimento nutre. A carga nutricional de um alimento nem sempre está associada ao nível de sabor que ele tem. Preste bem atenção. O cérebro humano, ele libera uma descarga hormonal associada ao prazer todas as vezes que você ingere algo com muito açúcar, açúcar refinado, ou com muita gordura. Tem outros alimentos também, mas vamos ficar nesses dois aqui, açúcar e gordura. Esses dois é o que trazem a liberação, a descarga de prazer e satisfação mais rápida para o corpo humano. É por isso que alimentos doces e alimentos gordurosos são profundamente viciantes. Não é que você é viciado no açúcar, você é viciado na compensação que o seu cérebro te dá imediatamente após a ingestão de açúcar. Entendeu? Então, muitas vezes, quando um nutricionista, por exemplo, pega um paciente que é viciado em fast food, alimentos que são muito saborosos, mas que não nutrem nada, o nutricionista vai buscar fazer para ele ali uma dieta que seja nutritiva, mas que seja também saborosa. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa não gosta do sabor na boca. Ela gosta da descarga de prazer, da compensação que o cérebro derrama sobre ela. Só que essa compensação, muitas vezes, ela vicia. E nem sempre esse alimento é saudável. Então, são pessoas que ficam viciadas em alimentos que são saborosos, mas que não nutrem de verdade. Gente, comer uma pizza de vez em quando é bom ou não é? É maravilhoso. Comer um hambúrguer é maravilhoso. Comer um rodízio de churrasco é maravilhoso. Mas imagine se a sua vida inteira for comendo pizza de manhã, de tarde, de noite, no lanche, de madrugada, vai chegar a sua saúde, vai embora rapidinho. Daqui a pouco você vai estar lidando com problemas físicos, problemas até emocionais, porque afeta também as emoções, e problemas até espirituais, porque as emoções e o físico afetam também o espírito. Você vai estar lidando com problemas pesados. Por quê? Porque o seu corpo vai sentir falta de nutrição que apenas alguns alimentos saudáveis conseguem lhe dar. O que eu quero te trazer com isso é que você precisa nutrir o teu ser interior, nutrir o teu corpo espiritual com o alimento mais saudável que existe, que é a palavra de Deus. Gente, nós não podemos ficar reféns de um evangelho que é caixinha de promessas. Nós não podemos ficar reféns de pessoas que apenas falam o que nós queremos ouvir.
Nós necessitamos buscar saúde na palavra que traz o sustento verdadeiro. Quando você está sustentado, firmado na palavra eterna de Deus, pode vir a provação que for, pode vir a tentação que for, pode vir a dificuldade que for, você estará forte o suficiente para poder encarar essa prova. Por quê? Porque o seu corpo espiritual vai estar bem nutrido. Entende? Então a fome, ela virá sobre você. Você precisa ter atenção para se nutrir da maneira correta. Quero fechar aqui com um exemplo muito específico que um amigo meu costuma sempre contar, né? Pastor Maurício aqui de Salvador, Maurício Brito, um amigo meu querido, e algumas pessoas até conhecem ele aqui. Algumas pessoas que estão aqui até o conhecem. E ele fala que quando ele era pequeno, quando dava hora, chegava a hora, meia hora antes do almoço, assim, ele sentia uma vontade retada de comer um biscoito recheado. E aí ele queria comer o biscoito recheado, e a avó dele, a mãe dele, não deixava ele comer de jeito nenhum. E aí a mãe dele falava assim, a mãe ou a avó, não lembro, falava direto para ele: olha, não vou deixar você comer agora, porque se você comer agora, quando chega meio-dia você não almoça. E claro, a criança nunca entende isso, né? A criança ela quer comer o doce, o biscoito, o sorvete, o pirulito, o que ela quer, a hora que ela quer. Mas você vai crescendo e vai percebendo, olha, de fato, muitas vezes nós não sentimos fome do alimento nutritivo porque nós já estamos enchendo a barriga com um alimento que não nos faz bem. Muitas vezes a falta de fome que você tem por Deus é porque você está alimentando o teu espírito com um monte de besteira que não traz nutrição nenhuma para a sua alma. É claro, gente, que se chegar meia hora antes do almoço e você bater um prato com uma pizza, um hambúrguer, uma Coca-Cola, uma batata frita, um sorvete, quando chegar meio-dia você não está com fome nenhuma. Mas então você deixou de comer um alimento nutritivo para se saciar com fast food. Resultado? Barriga cheia, mas a saúde completamente fraca. Dessa mesma forma, nós temos como sociedade, como geração, como povo de Deus até, nós temos enchido a nossa barriga espiritual, por assim dizer, com tantos alimentos que são saborosos ao paladar, que nos dão prazer, nos dão sabor, mas que não nos nutrem. E a gente se enche tanto dessas coisas, desse conteúdo, é um excesso de entretenimento, excesso, são vícios, são hábitos ruins. E quando chega a hora de nós nos alimentarmos com a palavra de Deus, você pensa, poxa, não tenho fome. E muitas vezes quando a gente vai buscar a face de Deus, é quando a gente já está nas últimas. Quando já se esgotou toda a possibilidade humana, você se sente fraco e vai buscar a presença de Deus. Não nos convém que a nossa vida seja assim. Pelo contrário, nós precisamos estar diariamente com sabedoria, nos alimentando e nutrindo o nosso ser interior com o alimento espiritual do céu. É isso que o salmista vem dizer aqui em Salmo 42:1. Assim como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus derrame hoje no teu coração, no teu espírito, uma fome profunda pela presença dele. Que você encontre essa saciedade na face do Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu oro, Senhor, para que o teu Santo Espírito libere agora sobre o coração de cada um dos que estão orando nesse momento uma fome do alto, uma sede do alto, um desejo ardente pela sua presença, uma vontade de te buscar, Senhor, como nunca houve na vida dessa pessoa. Eu te peço, libera agora, Senhor Deus, para que o nosso prazer, o nosso alimento, o nosso sustento esteja em Ti, somente em Ti, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda muito na nossa transmissão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, o sino te ajuda muito. Você que, Thiago, não sou constante, tenho problemas com inconstância, tenho problemas com rotina, ativa o sininho das notificações, porque a YouTube te avisa diariamente, sempre que a nossa transmissão começar. Eu te faço um convite para você ficar aqui conosco, faça um voto consigo mesmo, não precisa nem ser comigo e nem com Deus, consigo mesmo. Essa semana, de segunda a sexta, eu vou ver os devocionais todos os dias. Estamos aqui sempre, 7h30 da manhã, começando o dia, mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Deixa um comentário também de como esse devocional falou do teu coração. Para mim é uma alegria ver o teu feedback aqui nos comentários. A gente se vê por aí, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.